Irmãos, eu quero trazer uma palavra. Estive orando hoje durante o dia, logo pela manhã o Senhor me deu essa palavra, está no livro de Neemias. Você pode ir abrindo aí a sua Bíblia, Neemias, no capítulo 4, verso 6. Nós vamos ler alguns versículos, a mesa pode colocar aí já. E eu queria começar essa noite perguntando para você, estimulando você a pensar o que poderia impedir você de fazer com que um projeto seu pudesse se realizar. O que pode impedir o seu projeto de vida? O que pode impedir ou inviabilizar um sonho se tornar realidade e se concretizar? Se vocês quiserem participar, eu aceito participação. Essa não é uma pergunta retórica. Eu quero estimular você a pensar, mas a participar também. O que pode impedir o seu projeto de avançar? Você tem um projeto de se tornar um advogado. Então você tem etapas, sim ou não? Aí você começa, você presta um vestibular, você entra na faculdade, você vai para a faculdade todos os dias, às vezes todas as noites, trabalha durante o dia. O que pode te impedir de se tornar um advogado, por exemplo? Eu mesma, muito bem, serva boa e fiel. Eu mesmo. Põe aí, por favor, o meu tema. Põe aí o tema. Então você deu a pala e nem assim o povo falou. Inimigos por fora, desânimo por dentro. É certo, preste bem atenção no que eu vou te dizer. É certo que todas as vezes que você tiver um projeto de expansão, um projeto de crescimento, um projeto que te tire de um lugar e que te faça avançar, você vai ter resistências. Essas resistências serão emocionais, elas serão espirituais. E essas resistências não só virão de fora para dentro, como você vai ter resistências de dentro para fora. Você vai desanimar muitas vezes, ao ponto de desistir. Por que nós não realizamos a maioria dos nossos sonhos? Porque nós vamos procrastinando. Seja pelas questões externas, eu tenho um sonho, eu queria medicina. Não quero ser um advogado, eu quero medicina. Mas sabe o que acontece? A faculdade de medicina é caríssima. Custa 10 mil, 15 mil reais por mês. Inimigos de fora. Mas também eu desanimo, porque eu acho que aquilo é demasiadamente longe, difícil para mim. E o Senhor, muito tempo de estudo, né? Muito tempo de dedicação, 8, 10, 12 anos estudando, para ter uma especialização, para chegar no lugar onde você quer. Aí você desanima antes de começar. E eu quero trazer uma palavra para nós, para a gente não desanimar. Essa é uma palavra que Deus trouxe, eu quero ler com vocês, e nós vamos fazer uma aplicação dupla dela. Nós vamos aplicá-la para nós mesmos, para os nossos próprios projetos, e nós vamos também aplicá-la para o que a igreja, o corpo, o projeto Adoradores, a igreja local, passa a viver pela direção do Espírito Santo, nessa nova caminhada, nessa nova etapa. Não, por enquanto não. Eu vou segurar aqui. Verso 6, do livro de Neemias, capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você pode repetir? Eu sei que é meio chato esse negócio, mas isso é uma forma didática de aprendizado. Você sabia disso? O povo, fala comigo, o povo tinha ânimo para trabalhar. O pastor disse que tem gente que não tem ânimo nem para falar.
Então vamos falar todo mundo agora. O povo tinha ânimo para trabalhar. E ele começa dizendo: assim edificamos o muro, com o povo animado. O povo tinha ânimo para botar a mão na massa. O povo tinha ânimo para fazer com que o projeto pudesse ser realizado, o intento pudesse ser feito. Mas, ó, o verso 7 começa com aquela condição, né? Mas, ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha o 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Presta atenção, o que mudou do verso 6 para o verso 10. Verso 6, o povo tinha ânimo para trabalhar e edificava o muro. No verso 10, então Judá, ou seja, todo o povo de Israel, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que haviam ou que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então, olha o que ele faz: pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto a mim. Posso ouvir um amém, aleluia, glória a Deus? Irmãos, eis aqui a história de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, quando a Bíblia diz que eles desanimaram, e eles dizem assim: olha, os carregadores já estão assim afadigados, os escombros são muitos, é que em grande parte dos muros de Jerusalém, carruagens passavam por cima deles. A largura desses muros é muito grande. Ainda hoje, a cidade amuralhada, em nome de Jesus, eu profetizo que você irá a Jerusalém. Você pode subir esses muros e andar sobre eles. E são como pequenas ruas, edificadas no alto. Então eram muros que protegiam
e muros que também davam o acesso a toda a cidade antiga de Jerusalém. A obra era muito grande, o desafio era muito grande, o projeto era muito ousado. Eu anotei aqui 54 dias, só vou olhar para eu. 52 dias foram usados para reconstruir os muros de Jerusalém. Que povo ousado! O copeiro do rei era do rei Artaxerxes. Eles eram aquelas pessoas que tinham sido levadas para o cativeiro babilônico. O governo agora era persa. Um rei persa tinha invadido a Babilônia e eles eram descendentes daquele povo que foi cativo para a Babilônia. E Deus levanta um copeiro para ser construtor. Amém, glória a Deus, aleluia. Significa que, eu preciso ser um engenheiro? Não. Eu preciso ser um arquiteto? Não. Tem coisas que Deus vai colocar em nossas mãos por pura ousadia. Porque Deus vai encontrar no meu e no seu coração a condição e a ousadia de avançar, de edificar, de projetar e de realizar o que se foi projetado, se foi sonhado. Então talvez você entenda aí de casa, de comida, como copeiro lá. De organizar todas as funções da casa, isso vai muito para as mulheres. Mas quem disse que Deus não pode colocar algo específico, completamente fora da sua área, na sua mão, para que você edifique, para que você realize, para que você faça? Isso significa que nós não estamos limitados ao que fazemos. Nós não somos limitados pelos conhecimentos. Obviamente que é necessário se conhecer. Porque uma vez, e eu tenho convicção disso, que Deus chamou Neemias para edificar os muros para a construção civil, ele foi se inteirar do que era necessário para aquilo. Quais os tipos de material que ele precisaria usar, qual o tipo de mão de obra, o que fazer, o que era para fazer. Esse povo que edificou esse muro não estava acostumado a trabalhar no pesado, não. Esse povo que reconstruiu os muros de Jerusalém foi um povo que veio e que estava lá, e eles não tinham muita experiência para estar pegando no pesado. E hoje foi muito legal ver os irmãos aqui, porque todos eles estavam carregando bloco, carregando madeira, puxando as coisas que estavam, deixando já esse espaço aqui atrás todo limpo, organizado. E aí você via ali irmãos que não tem calo na mão. Um veio de luva, morro e não conto quem foi. E eu falei, tá certo, por que não proteger as mãos, não é? Ele disse, tinha uma luva no carro, pus a luva e vim trabalhar. E aí ele, certíssimo. E os outros todos, sem luva, machucando a mão, porque são homens que estão no computador, numa bancada de eletroeletrônico, consertando algumas coisas. Meu cabelo tá, pode ligar. Meu cabelo, o pastor disse que vai desligar o ventilador, que meu cabelo tá fazendo. É um lindo, né? Cuida da esposa até na beleza. Ixi, onde é que eu estava mesmo? Sim, eles não, naquela época, obrigada meu filho, Deus te abençoe. Naquela época, e aqueles homens que edificaram ali, eles não tinham duas coisas. Primeiro, não eram homens de guerra, e segundo, não eram homens da construção civil. Eles não eram, eles eram pessoas comuns que começaram a edificar. Duas coisas nós precisamos entender nisso que Deus me deu hoje pela manhã. À madrugada, não consegui dormir, orei muito e pedi ao Senhor uma palavra para nós. E o Senhor me deu essa palavra logo pela manhã. E eu entendo então, e aí é uma palavra para o pastor e uma palavra para a igreja, que todas as vezes que nós como corpo de Cristo, que nós como agência do reino dos céus, nos levantamos para avançar, resistências se posicionarão contra nós. Então a igreja precisa entender que não se trata da edificação de um novo espaço somente, ainda que tenhamos resistências físicas,
com relação à liberação para edificarmos, todos os alvarás, todos os projetos, todas as adequações, as reuniões têm sido feitas, o corpo de bombeiros, as exigências que são feitas para a realização de todo o projeto. Existe tudo isso e nós precisamos orar para que as resistências físicas, naturais, caiam por terra e a gente consiga edificar. E Deus vai abrindo portas e liberando o caminho para edificação. Mas mais do que isso, o pastor tem trazido sobre nós a compreensão que Deus não alargou a tenda, não nos entregou uma tenda que vai multiplicar o espaço, que vai caber 2.000 pessoas para ficarmos aqui debaixo do ar-condicionado e dizer: opa, esse verão vai ser bom porque a gente não vai sofrer com calor na igreja. Não foi para o conforto. Deus está nos chamando ao trabalho. Deus está nos chamando para edificação da igreja, para edificação do corpo, para gerarmos vidas, para discipularmos, para ganharmos pessoas para Jesus, para gerarmos salvação, para povoarmos os céus. Vocês acham que vai ter resistência, sim ou não? Vai ter resistência. E tal qual o Senhor deu a ele a estratégia, ele diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus. Verso 9. E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Dia e noite, nós precisamos nos posicionar em oração, porque ele diz assim: é espada, é arco, é lança, é escudo e é couraça. Nós estamos comprando uma guerra, entrando numa batalha, seja ela da igreja, seja ela sua, pessoal. Porque eu não sei se você já percebeu, um novo convertido, que ele diz assim: olha, antes de eu me converter, as coisas estavam mais ou menos. Agora, depois que eu me converti, muita coisa começou a esbarrar, muita coisa começou a não dar certo. Inicialmente é assim. Por quê? Porque você estava lá, de boa. Agora você se posicionou, você tem um projeto, você está saindo daqui e indo para lá, você está saindo da terra e indo para o céu, você está saindo do nível natural para ir para o sobrenatural. O mundo espiritual resiste. E embora haja essa resistência, maior é o que está em nós do que a resistência que está no mundo. Então nós vamos vencendo esses obstáculos, vencendo as batalhas, vencendo as lutas e vamos avançando para o alvo. Prossigo para o alvo. Então na sua vida pessoal, você vai ter que lidar com as resistências espirituais, com as resistências externas. Você vai ter que aprender a vencer essas resistências para cumprir a sua missão, para viver o seu sonho, para realizar os seus projetos. Neemias fala no texto, diz assim: nós vamos lutar pelos nossos irmãos. Vocês vão entrar nessa batalha com todas as armas, de dia e de noite, sem descanso. E nós vamos lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, por nossas casas, por nossos lares, pelas nossas famílias. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. O que faz um guarda? Vigia, protege. Significa, irmão, que enquanto eu durmo, ele me protege. Mas também significa que se eu imito a Cristo, eu preciso estar em guarda. Eu preciso estar atento mesmo quando durmo. Como é que é isso? Você já vai dormir na oração, meu irmão. Acordou de madrugada, ora. É de manhã, hora, é de tarde, hora, está almoçando, hora, está lavando prato, hora, está dirigindo, hora, está executando uma tarefa qualquer e pode, hora, está ali conversando com Deus. Isso é andar no Espírito. O tempo inteiro, como diz o pastor, não fala
assim audível não, que o povo pensa que você é doido. Fala com Deus o tempo todo aqui, ó. É só não ficar... Porque se ficar assim, aí o povo é maluca aí. Porque eu falo com Deus o dia inteiro. Eu falo com o Senhor, eu pergunto a Deus tudo. É eu e Ele, né? É eu e Ele, o dia inteiro. Então você tem que entender que de manhã à noite, você está atento. E quando você está atento, você percebe quando o inimigo está à volta. Eu não sei se no final você percebe, no último versículo que lemos, verso 18, a Bíblia diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. O que tocava a trombeta, o que anunciava o perigo, o que tocava e declarava: olha, o inimigo se aproxima, estava ao meu lado. Então é necessário que eu e você possamos estar atentos ao inimigo externo. Mas deixa eu falar de uma outra questão, que é o desânimo por dentro. Porque quando esse povo viu a pegada, e o projeto era grande, o projeto era pesado, literalmente, que são pedras enormes. Pedras enormes, é um projeto arquitetônico e como é que fala, pastor? É arquitetura e o outro que acompanha? Esqueci aqui. Não. Engenharia. Era um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico muito difícil de ser feito. E eles tinham que trabalhar na labuta. Significa que no meio do caminho, presta atenção, que a Bíblia diz aqui, ó, é específica, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo mundo se fechou até a metade da sua altura, metade do projeto, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Foi até a metade do projeto. Até a metade do meio da estrada, meio do caminho. Mas no meio do caminho se levantam os inimigos, se levantam a resistência. E no meio do caminho entra o desânimo. E você vai ter que lidar com você mesmo. E você vai ter que encontrar em Deus o seu ânimo. E você vai ter que encontrar em Deus a sua força. Porque mesmo que os inimigos sejam interior e exterior, inimigos exteriores e interiores, ele dá um comando para o povo, e ele diz assim: vamos orar. Aí ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos, oraram e agiram. Oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ele diz assim, aqui ó: inspecionei, deixa eu ver, isso aqui. Inspecionei, dispus-me, verso 14. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quais foram as medidas que eles tomaram? Oração, armamento, encorajamento. Qual foi o resultado? O inimigo foi impedido e a obra reassumida. Então o brado de guerra na luta era: não temais, lembrai-vos do Senhor e pelejai. O brado de guerra para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos sonhos, para o nosso projeto e para o projeto Adoradores é: não temais, lembrai-vos do Senhor e pelejai. E embora Deus tenha dado uma palavra de alerta, porque essa é uma palavra de alerta para a gente orar e ficar esperto, de dia e de noite, porque nós estamos expandindo o reino, e o mundo espiritual vai se levantar para tentar impedir isso de acontecer. Ele está dizendo: não temam, orem, pelejem.
Trabalhem, não desanimem. Posso ouvir um amém? Isso se aplica a nós como igreja, mas isso se aplica a você, crente, a sua casa, aos seus sonhos, aos seus projetos. Ah, meu casamento vai desistir agora? Já estamos na metade do projeto. Era terrível, agora já melhorou um pouquinho. Já está na metade, vai desistir? Não, não temais, pelejai, orai. Eia, vamos lá. A vitória é nossa, a vitória é sua. Sua casa, seu casamento, seus filhos, já melhorou tanto. Por que desistir agora? Já está na metade. Não está 100% não, mas já está 30%. Já está 50%. Tem gente que está 60%, 70%. 100% não tem ninguém, tá? 100% não tem ninguém. Porque só vai ser 100% quando a gente tiver o corpo glorificado lá com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória, quando Ele voltar. Então a palavra do Senhor é uma palavra de alerta, de vigilância. É uma palavra que mostra que o inimigo às vezes se levanta. E as resistências virão, seja para o projeto adoradores, seja para a sua vida. Mas maior que está em nós do que as resistências que estão no mundo. Então, nós podemos sair daqui nessa noite sabendo. Então, verso 13: pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Famílias com espadas, lanças e arcos. Armas de ataque. Espadas, lanças e arcos. Armas de ataque. É um tempo de atacarmos. É um tempo de, libera a palavra profética. Varão, varoa que está orando aí. Não é só o pessoal do Ministério de Intercessão, não. Pelo amor de Deus. Ora, porque nós estamos invadindo, ocupando espaço. Sim ou não? Nós estamos saqueando o inferno. Nós estamos metendo o pé na porta e nós estamos tirando vidas do inferno. E se Deus deu o trabalho, se Deus deu a missão, se Deus chamou com o alargamento da tenda, é porque Ele entendeu que nós somos capazes. Amém? Você só entende coisas da copa. Você é como copeiro, copeira, dona de casa, cozinha exemplarmente. Deus vai te dar missões que você nunca imaginou. Deus vai te dar pessoas para discipular. Deus vai fazer você entrar em lugares e ganhar vidas que você nunca imaginou ser capaz. Deus vai te usar dentro daquilo que você tem, daquilo que você é, dentro da sua identidade. Deus vai te usar para realizar essa obra, assim como aqueles homens não tinham a experiência para construir muro. Você pode dizer, mas eu não tenho experiência nenhuma. Cai para dentro. Cai para dentro e fala com Deus. Coloca diante do Senhor. Nós estamos chegando ao final de 2023. Quais são os projetos para 2024? E dentro de tudo que nós estamos vivendo como comunidade, como família, com a expansão da tenda e a expansão do reino, quantas vidas você quer para Deus em 2024? Você tem a ousadia de se posicionar e dizer assim, Senhor, eu começo a orar desde já, porque eu quero uma vida. É o mínimo. É o mínimo, porque senão, meu irmão, tu entra, desculpa a expressão, tu entra nu e sai pelado. Nada carrega, nada faz. Então pede uma vida. Uma. Seja ousado, peça 2. Mais ousado, peça 3. Faça projetos. Projete a sua vida cristã. Projete a sua vida de serviço ao reino. Planeje, tenha planos para isso. O pastor trouxe sobre nós aquela última palavra, que olha, vocês estão construindo a casa de vocês.
esquecendo da casa do Senhor. E é fato, nós temos 1000 planos para nós mesmos, mas quando se trata de servir a Deus, quais os projetos você tem? Diz assim: não, eu quero me qualificar numa área porque eu quero servir a Cristo. Eu vou me qualificar aqui numa área específica, eu vou estudar sobre isso. Eu nem sei direito, eu não sei construir, eu não sei edificar muro, mas eu vou cair para dentro, e se é muro que tem que fazer, é muro que eu vou fazer. E você se qualifica para servir a Deus. E você tem sonhos e planos. Buscar em primeiro lugar o reino. E o quê? A sua justiça. E o mais nos será acrescentado. Só que a gente não busca em primeiro lugar o reino. A gente busca o reino com o tempo que nos sobra, com a força que nos sobra, com o dinheiro que nos sobra, com a atenção que nos sobra. Sim ou não? Então, se nós invertermos todo esse processo, e se nós começarmos o ano de 2024 entendendo que nós somos desafiados, eu me sinto desafiada. Aí você olha para mim e diz assim: ah, pastora, mas é fácil você se sentir desafiada. Você está aí na liderança. Você está liderando junto com o pastor, com outros irmãos, com os ADMs. Vocês estão na liderança já. Por que você não se sente desafiado? Você é parte? Você é corpo? Você é família, adoradores? Se sinta desafiado. O desafio não é para o pastor, não. E eu vou te dizer uma coisa, uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás: ovelha gera ovelha. Por mais que a gente seja pastor, pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Como ovelhas, nós vamos gerar ovelhas. Mas como pastores, nós vamos cuidar de ovelhas. E vocês vão multiplicar, porque vocês geram vida. Deus não deu, Ele deu uma unção de multiplicação. Ele não deu, como é que a gente fala quando a esterilidade. Vocês não são estéreis. Pronto, a gente recebeu Zebedeu e Salomé. As nossas ovelhinhas aí, já somos 4 lá atrás. Ovelha gera ovelha. Você precisa gerar. Para de olhar só para você. Não olhe só para os seus problemas, para a sua casa, para os seus projetos, só para o seu casamento, suas dificuldades, seus filhos. Então olhe com muita atenção. Amém? E eu quero finalizar hoje. Os meninos podem subir aqui, pastor depois pode me ajudar também. Espera aí. Verso 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Verso 17, está aí? Põe aí, por favor, o verso 17. Que aguinha boa. Entrou? Vamos lá. Os carregadores, vamos ler juntos aqui? Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas. Cada um precisa tomar a sua carga. Cada um precisa fazer o seu pouquinho. E quando todos fazem aquilo que é para cada um fazer, o peso é dividido e o muro é reconstruído. E aquilo que parecia impossível, em 52 dias, foi reedificado. Amém, meus irmãos? Cada um de nós tem como contribuir para essa obra. Seja fisicamente, vindo carregar bloco como os homens hoje, né? Cuidando, fazendo alguma coisa, batendo concreto aqui, ó, que a gente vai ter que fazer piso. Seja orando, contribuindo.
clamando, jejuando, em atenção. Então, em nome de Jesus, eu estou procurando um versículo que eu queria terminar com ele. É sobre, aqui ó, peraí. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Não temais, não temais, não temais. Em nome de Jesus, não temais. E aí, vocês vão ter o prazer de ver a edificação da tenda e o alargamento do espaço e as pessoas que virão. E aí você também vai viver o prazer de ter os seus projetos pessoais experimentados, vividos, seus sonhos realizados. O que você tem diante de Deus que tem tido resistência para acontecer? Feche seus olhos. Comece a imaginar ou a pensar quais são as resistências externas. Inimigos por fora, desânimo por dentro. Inimigos por fora, desânimo por dentro. Avalia o quanto você está desanimado para realizar seus sonhos. O quanto você está animado para realizá-los. E se o desânimo veio, eia, não tema, ore, busque em Deus a renovação da visão, da força, da ousadia. Se você está enfrentando resistências espirituais, emocionais, físicas, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, na sua escola, na sua faculdade, se existe um levante do inimigo contra você, não tema, peleja. Deus é Deus de vitória. Se é um colega de trabalho, se é um professor, se é alguém que tem autoridade sobre você no emprego, se é o governo que taxa impostos altíssimos, há alguma coisa que se levantou contra você, ora, vai para a presença de Deus, repreende. Deus é o Deus que abre porta e homem nenhum pode fechar. Também fecha, e você não vai conseguir abrir, ninguém mais poderá abrir. Se você está desanimado nessa noite, Deus manda te dizer: eia, não temas, peleja, peleja. Pega o arco na mão, pega a flecha na mão, pega as armas, pega a espada, pega a lança. Você pode. Quem é você? A sua identidade é de guerreiro, a sua identidade é de filho, a sua identidade é de mais que vencedor. E Deus te deu uma armadura com escudo, com proteção, mas também com armas de ataque. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida a vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para mim, para você. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, os projetos e sonhos que eles intentam, que eles colocam diante do Senhor. Que o Senhor possa reanimá-los, que eles tenham novo ânimo, novo fôlego, nova ousadia, que eles não desistam, porque eles já estão a caminho, porque a obra já está a caminho pela metade. Que eles não desistam, jamais desistam dos sonhos deles. Senhor, se há resistência sobre eles, que o Senhor quebre todo o jugo, quebre toda resistência, que o Senhor anule todo o levante do inferno, contra-ataque do inferno na vida dos teus filhos, nas finanças dos teus filhos, na família, no casamento, nos filhos dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do Senhor. Também eu coloco diante do Senhor, Deus, a edificação da tenda. Eu coloco do Senhor o enchimento da tenda com as vidas que o Senhor há de nos acrescentar. A multiplicação do corpo, a multiplicação, Senhor,
de adoradores nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê as estratégias, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor não nos permita desanimar na metade da obra, que cada um de nós possa carregar as cargas de nós mesmos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, juntos, em unidade, edificar a Tua casa, e que os inimigos externos, as resistências externas caiam por terra em nome de Jesus, sejam elas humanas, físicas, estruturais, sejam elas espirituais. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e nós declaramos: estamos espertos, Deus, recebemos o recado, estamos com as armas na mão, com uma mão edificaremos e com a outra mão empunharemos a espada, e nós não vacilaremos nem de dia nem de noite, Senhor, com a atenção que é devida para a realização de tão grande obra. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus.